Geração Y. Hoje, segunda-feira, olha só. Terra da garoa. Não tá só uma garoinha aqui em São Paulo, não. Tá uma chuvinha um pouco turbulenta, mas tudo nos conformes. Fiquem sempre atentos ao trânsito, fiquem sempre atentos a não jogar bitucas de cigarro, aos lixinhos na rua, porque isso congestiona nos dias de chuva, prejudica não só a nossa moradia, mas também o trânsito de São Paulo. E já que a gente está falando de um papo sustentável, hoje a gente também vai falar de cultura. Convidamos 2 atores que estão em cartaz, que vão entrar em cartaz, na verdade, com uma peça que fala muito sobre isso. Sustentabilidade, reciclagem, consciência. Então, para bater um pouco melhor esse papo, você entra aí pelo chat da UTV, pode vir pelo Linha Direta ou participar do chat, conversar com a gente, interagir. Tem também a fanpage do programa, que é Programa Geração Y. Não deixem de mandar suas perguntas para Camila Flores e para o Diego Lima. É um prazer vocês aqui. Tudo prazer, bem, Camila. Tudo Como bem? Prazer, Diego. Marina. Sejam bem-vindos. Que bom estar aqui. Que bom. Muito feliz de estar aqui podendo bater esse papo. Eba! Sobre teatro e sustentabilidade. É verdade, que está super em alta Super agora em a questão alta. da sustentabilidade, né? Super em alta, assim. Até essa peça, né, que a Sassaricando São Paulo trouxe de novo, a gente estava pensando o que a gente vai abordar agora, o que a gente vai falar, o que a gente quer falar. E aí, um estudo da Sassaricando com a Viva Condomínios, a gente começou a pensar na reciclagem, a pensar na figura do catador de recicláveis, que é importantíssima na nossa cidade. São Paulo hoje produz 18 mil toneladas de lixo por dia. Uau. Por dia, 10 mil toneladas do lixo domiciliar. Então, a gente precisa falar sobre isso, assim. É verdade. E a gente está nessa pesquisa e nessa busca. E existe meio que um déficit ainda nessa questão de sustentabilidade, né, Diego? Dessa consciência mesmo. Porque fala-se tanto, mas pouco se informa, né, sobre sustentabilidade. Essa consciência mesmo sustentável que começa ali com os pequenos atos dentro de casa. Ainda existem grupos que estão buscando essa consciência ambiental, criar esse novo hábito, né? Eu costumo dizer, aprendi com o Marcelo, nosso parceiro, que é criar um novo hábito, o hábito de separar o melhor do que não é, saber organizar, porque isso é bom pra gente, né? E eu acho que esse espetáculo tá com esse objetivo, de também dar um novo olhar pro catador, não como um catador como um problema. Mas um colaborador, né? Um colaborador. Parceiro dessa ajuda aí pro meio ambiente. É verdade. Um colaborador e também a gente conversando com alguns catadores, né, algumas assim dessas reclamações são em questão que muitas vezes a gente vê um carroceiro na rua e a gente acha que ele está atrapalhando o trânsito, a gente acha que confunde às vezes com mendigos, moradores de rua, e não, eles são catadores de recicláveis, como gostam de ser chamados. Catadores de recicláveis e não catadores de lixo. Muitas vezes a gente usa essa expressão. Até porque brasileiro, a gente não tem muita noção do que é lixo, né? Desperdiça-se muitas coisas. Muitas coisas, Marisa. Olha, a gente com essa pesquisa mesmo, a gente foi descobrir cada coisa, né? O nosso cenário, o cenário da peça, ele é todo composto de lixo. De lixo. Esse lixo que vira um luxo, né? O nosso figurino, o cenário. Então, a gente foi descobrir o quanto é possível você viver aí e muito bem do lixo. Segundo a galera da cooperativa, não existe lixo, né? Existe resíduo. É. Né? Olha que legal. E já tem pergunta aqui no chat, Opa, ó. vamos lá. O Marcos Vinícius Rodrigues pergunta: o que vocês acham da maneira como o lixo é tratado hoje em dia? Eu acho que é isso mesmo que a gente falou, né? É enxergar o lixo como um resíduo, como algo que pode ser reaproveitado, como algo que a gente pode transformar em alguma coisa. Eu acho que a transformação, ela é tão bacana, seja no teatro e seja na reciclagem, né? Esse caminho, esse processo, porque o lixo passa e depois... A gente mesmo teve muito isso durante a concepção do espetáculo, que é vendo as coisas se transformarem em figurino, em cenário. Uma relinguagem. Uma relinguagem do que é lixo. Então, eu acho que o lixo não é tratado da forma como deve ser tratado. E eu acho que tem aí um longo caminho. Mundos e Mundos está aí para quebrar muitos paradigmas. Que legal. Olha só, e tem outra pergunta do Marcos Vinícius também. Como vocês tiveram a ideia de criar uma peça teatral associada ao lixo? Na verdade, não foi a gente que criou, né? Esse texto já existe, ele é da autora Nana de Castro.
O texto Mundos e Mundos eu já tive a oportunidade de encená-lo no Sesc de Belo Horizonte, produzido pela Limase Produções. E a gente ganhou esse presente aí da Nana, né, que é poder encenar esse texto maravilhoso com essa figura muito poética que é a cabrita. A cabrita é a catadora de recicláveis, que é o X da questão, né? Exatamente, é a cabrita. Divertida, né? E chega no público. Chega no público de uma forma interessante. É um drama, mas que tem as suas... A cabrita é muito criativa. Um dinamismo, né? Porque exato. Hoje em dia também é muito difícil, assim, as pessoas são até taxadas como ecochatos, porque não tem uma linguagem, assim, dinâmica, mais atrativa para as pessoas. Como é que a gente pode falar disso, né? Sem ser chato, sem falar vidro, alumínio, papel, e a cabrita fala. A cabrita chega no público de uma forma. Exatamente. A gente apresentou na Coopermit, né? Na Coopermit, essa semana a gente teve o prazer de conhecer o trabalho deles, que é uma cooperativa de material de lixo eletrônico. É a mais importante aqui porque em São Paulo ela é a única. Eles têm uma capacidade de receber mais de 100 toneladas de lixo e eles só recebem 35. Então a gente está nessa parceria de fazer como que a gente sempre tem, que é computador, celular. A gente, hoje, ainda mais que as pessoas trocam muito de celular, né? Então, essa atividade. Então, eles estão preocupados com isso. Então, apresentar teve um retorno muito interessante, eles gostaram, aceitaram. Fechou a apresentação para eles, né? Para eles, foi bem bacana. É bacana apresentar para um público específico também, né? Como é que chega neles, assim, falar sobre eles. Então é bem interessante as reações. Rola ali uma reciprocidade, né? Uma aproximação, né? Algumas coisas que a gente achou que rolaria com eles já não rola. Algumas coisas que a gente deixou batido, eles acham interessantíssimo, né? Legal. É bem legal. O texto é maravilhoso. Eu sou suspeita, eu amo, sou apaixonada por esse texto. Faz muito bem. Sou apaixonada por essa personagem e a gente tá aí nesse... E é informativo, é legal também porque serve até como referência, né? Como referência. É um drama policial que a cabrita está sendo questionada sobre a morte, o assassinato de uma mulher que sumiu. E aí a gente vai direto em quem, né? Vai nos catadores de recicláveis. Ela sumiu no lixão. E a cabrita está sendo investigada. Dentro desse drama, você começa a conhecer a história de vida da cabrita, os sonhos, as metas, a realização, o que ela precisou abrir mão para estar lá. E aí é o poético da história, né? As pessoas vão para se informar e quando vem tem uma poesia maravilhosa, que é Mundos e Mundos. Ela ensina a olhar de uma forma diferente para o lixo, não é lixo. Que não é lixo. Ela viu no lixo algo que a gente talvez não olhasse, não tivesse dado essa atenção. Então, ninguém melhor que os catadores para ensinar, né? É verdade. A gente como olhar e... Olha, Ai, gente, eu tô curiosa. Você vai adorar, né? Você vai gostar. O mais legal é que dá a sensação que você vai sair de lá meio que com um senso altruísta também, né? O que eu posso fazer por mim e pelo próximo, assim, uma outra visão. É uma outra visão. Infelizmente, os catadores de lixo ainda são muito marginalizados, né? Tanto que eu acredito que eles não são nem catadores, eles são colaboradores, né? Colaboradores da sociedade, da comunidade em si, porque eles que acabam organizando a nossa bagunça, né? Com certeza, realizam um trabalho silencioso que pouco é falado hoje em dia. Mesmo a gente, né, tão avançado, pouco é falado sobre esse trabalho silencioso de reciclagem que eles fazem em São Paulo. Olha que demais. Galera, e eles falaram uma coisa bem bacana também, que eu até coloquei aqui no site, que é da Coopermit, que é a única cooperativa de lixo eletrônico em São Paulo. Então, para você que é ligado aí na internet, fica atento, digita lá no Google, procura a página, site, tudo deles e se informa, porque assim, todo mundo tem uma bateria em casa, que nem você falou, celular a gente troca assim, da velocidade da luz, né? Eles retiram em casa, mas se chama uma quantidade assim também razoável, né? Eles retiram em casa esse lixo. Olha que bacana, você pode ajudar não só você, mas aos próximos também. Fala aí com a vizinhança, junta lá um caixotinho, pega esse material, entra em contato e eles vão retirar.
Copermitem, a única a cooperativa de lixo eletrônico em São Paulo. Isso mesmo. E como é que vocês tiveram esse contato? Foi através de pesquisa? Porque vocês fazem toda uma pesquisa, todo um estudo de campo, para né? chegar nisso, né? A gente teve esse trabalho aí de reciclagem com o Diego Lima e o Marcelo da Viva Condomínios, né? Que começou essa pesquisa. Eu, como já fiz esse trabalho em Belo Horizonte, eu visitei algumas cooperativas de lá, de BH. Olha que E aí legal. a gente começou a conversar sobre isso, fazer a pesquisa. Outro ponto que é colocado na peça, que também é interessantíssimo, é a questão do consumismo, né? Como é que você pode viver com tão pouco, viver com menos? Será que é essencial mesmo tudo isso que a gente consome hoje em dia? Exatamente. Tudo isso que a gente acaba comprando, tanta coisa que a gente compra desnecessária, supérflua. Né? Também é levantado assim, esse ponto. Esse ponto é bem bacana para a gente poder refletir sobre, assim, mundos e mundos, por isso que é legal porque também abre um questionamento aí, né? Por exemplo, ao invés de eu gastar, porque eu não posso customizar. Exatamente. Né? Exatamente. Principalmente quando o público ele entra e já se depara com o visual, né? Que é o cenário, o figurino, os adereços da peça, que você já começa a perceber, gente, mas aquilo ali é jornal. Não, peraí, aquilo ali não é uma garrafa de PET, tá? Então as pessoas, né, conversando com a gente nessas apresentações fechadas que a gente geralmente faz para a empresa, eles vêm querer pôr a mão, colocar isso aqui eu posso fazer em casa, isso aqui, né? Nós mesmos, né? A gente mesmo. Participar de manual como fazer, olha a gente que legal. quis participar disso, né, Camila? Os atores junto com a produção, de como aprender a fazer. De como aprender a fazer. A gente é envolvido nesse processo, a produção executiva mesmo desse espetáculo, que é a Manuela Nappi, o Nathan Campos, da Sassaricando, a gente conseguiu a gente se realizar também. A gente colocar a mão na massa, a gente poder fazer a nossa produção. É uma coisa que é um ideal aí da Sassaricando São Paulo, que é criar mercados de trabalho, e aí o lixo deu essa oportunidade pra gente. E a gente tirou tudo de casa, a gente começou a separar os lixos. Olha assim, que legal. O que ia pra fora, a gente começou a separar. Então lá as tampinhas, as garrafas, tudo era nosso, coisa que a gente iria dispersar, né? E a gente transformou isso em arte e vai ficar muito legal. Gente, então esse realmente é um projeto, é uma peça orgânica, né? Uma peça orgânica. Literalmente, Uma peça orgânica e humana. Né? Olha que legal. E quanto tempo existe a companhia Sassaricando? A Sassaricando São Paulo vai fazer 1 ano agora, dia 19 de dezembro. Nossa, ela é novinha. Novíssima. A gente já se conhecia, né? Estudávamos juntos e tal. E a gente resolveu criar a nossa companhia aí, o nosso ideal de teatro. A gente acredita muito Eu já tenho um trabalho, né, anteriormente, de trabalhar em outras companhias, em outros estados, e a gente se uniu para poder falar de teatro aí da nossa forma. Nossa, que bacana. E já começa com um assunto polêmico, né? Que é essa questão do lixo, da sustentabilidade, de meio que apontar mesmo para essa sociedade que somos nós, que gastamos compulsivamente e que de repente você não sabe o que fazer com tudo isso. Com tudo isso, o tanto de lixo que a gente produz por dia. Começar a pensar absurdo, aqui, né? você, Marisa, quanto que a gente produz por dia de lixo? A gente começar a pensar, peraí, o que eu comi no almoço? Aí eu peguei, aí tinha embalagem, o canudo, aí eu não usei, descartável, aí eu peguei. Você começa a imaginar e multiplicando. A quantidade de pessoas, aí vê o que transforma isso, né? Eu acho que esse projeto ele veio para mostrar, ensinar pra gente também que todo mundo pode fazer um pouco, né? Mudar os hábitos. Sabe, de consumir, de exagerado de ter, de possuir as coisas, de criar. Tem coisas que a gente não precisa, né? A gente dá para economizar, dá para poupar, dá para fazer uma diferença tão pouco, né? É verdade. A própria Cabrita mesmo, né? A Cabrita, que é a personagem central desse texto, ela vive de uma maneira muito feliz, né? Com pouco, e ela vive muito bem com o lixo dela, né? E é interessante porque quando a gente visitava as cooperativas, eles não querem ser vistos como coitados. Eu tô aqui eu tenho uma responsabilidade, estou fazendo uma diferença, meu trabalho é digno, sabe? Então a Cabrita, ela é como as outras. E tem até um engajamento social mesmo. Muito articulada. Coisa, né? São muito articuladas. As catadoras são muito articuladas, estão envolvidas, são um agente social na nossa sociedade hoje. Elas sabem do que estão falando.
Com certeza. Que demais. Ó, tem uma pergunta aqui no Linha Direta. Qual o público específico da peça? A gente tem uma classificação aí de 14 anos, né? A gente tá brincando aí com o público adolescente, que também é um ponto aí da Sassaricando São Paulo, mas a partir de 14 anos, adultos, terceira idade, Legal. né? A gente só põe uma classificação de 14, 12, 14 anos por conta de algumas concepções, mas nada muito mais para respeitar. Também uma criança às vezes nem identificaria tanto o texto mesmo, mas tranquilo assim, a partir dos 14 anos venham assistir Mundos e Mundos. E vocês também já estrearam a peça, na verdade, no Sesc de Belo Horizonte, Sesc né? de Belo Horizonte. Como é que foi essa receptividade do público de lá, da peça em si? Foi sucesso de bilheteria. Sucesso de bilheteria. O Mundos e Mundos em BH ficou em cartaz em 2010, dirigido pelo Daniel Lima. E a gente ficou teve uma temporada curta também, né? Você fazia parte? Eu era cabrita ainda. Eu já era cabrita. Eu continuei. Eternamente cabrita. Eternamente. Uma vez cabrita, sempre cabrita. A cabrita voltou agora, né? Voltou um pouco mais madura, eu espero, né? Mas foi muito bacana também, a gente fez uma produção bacana. O legal do Mundos e Mundos é que a gente tem trilha sonora ao vivo, né? Então a gente faz um exercício aí de percussão, que começou em 2010, a Sassaricando São Paulo se preocupou em manter também essa estética. E é um espetáculo interativo muito para a geração Y. Muito. Então, na verdade, assim, vocês já tinham todo esse engajamento social, cultural, e aí oficializou-se a companhia o ano passado. Isso. Tem um ano, mas essas ideias já vinham fomentando. Isso, já vinham. Juntou de alguns projetos que eu estava fazendo, essa experiência da Camila do Mundos e Mundos, aí juntou tá tudo esse ano atrelado às coisas que a gente está fazendo, a participação com a Secretaria de Turismo também em São Paulo, tudo coisas que foi casando e a gente foi presenteado com esse texto, por que não, né? Por que não? Deu certo. Não, é um assunto que deve ser muito discutido, porque é um assunto atemporal, na verdade, né? Sustentabilidade, reciclagem, são coisas que mesmo com o passar do tempo vão continuar ali em debate, com em círculos certeza, de discussão, e quanto mais consciência você tiver, quanto mais você puder melhorar, por que não? E uma coisa que você levantou, Marisa, que é bacana a gente falar para o público, é que o texto, ele não é essa forma, o eco chato, ele não aborda dessa forma, ele aborda de uma forma poética, humana. A cabrita tá ali. A cabrita é a história da cabrita, mas pode ser a história da Camila, da Marisa, do Diego. É a nossa história, a nossa forma aí de ver o mundo. A cabrita escolheu o lixo, eu escolhi o teatro, você escolheu estar aqui apresentando. Então, como é que a gente... Como são essas escolhas na nossa vida? Que momento da nossa vida que a gente para pensar o que a gente vai escolher para o resto dela? Então, e o Mundos e Mundos aborda bastante isso, assim, que momento da nossa vida a gente pode chutar o balde? E isso também está muito em alta, né? A gente fazer o que a gente gosta, como um bom e típico nascido da geração Y, né? De buscar o nosso sucesso profissional. E o Mundos e Mundos aborda isso também. Por isso que eu sempre falo em todos os lugares que a gente está levando o Mundos e Mundos com a Sassaricando São Paulo, eu levanto a riqueza que é esse texto da Nana de Castro. Que legal. E por falar em chutar o balde, quando que você resolveu chutar o balde e se engajar mesmo na questão cultural, de querer ser atriz? Qual foi a sua primeira experiência? Você falou, é isso que eu tenho que fazer. Eu comecei a estudar teatro bem novinha mesmo, com 11, 12 anos, né? A minha mãe era professora de teatro da igreja até então, né? E aí ela escrevia umas peças pra gente encenar e a gente começou na brincadeira, né? No lúdico das artes cênicas. E eu continuei, quis estudar e continuei, fui fazendo cursos e mais cursos e anos de teatro amador, que dá essa base muito bacana pra gente. Continuei estudando. Eu sou natural de Ribeirão Preto, vim para São Paulo para estudar teatro. Continuei estudando teatro, fui fazer faculdade de teatro e não parei mais.
E aí O bichinho te picou. Picou demais e aí acreditando, né, que o teatro não tem... Hoje a Camila não pode fazer outra coisa que não seja teatro, que não seja atuar, se produzir, né, captar recursos, essa loucura, né? A própria Fernanda Montenegro sempre fala, crie seus mercados de trabalho. Você é o ator, você é o produtor. E a gente, com a Sassaricando, a gente descobriu isso, né? O quanto a gente teve que criar esse mercado de trabalho. É uma coletividade, né? É uma coletividade. É legal porque a gente acaba tendo um apoio muito bacana, né? A Secretaria de Turismo do Estado, que deu esse apoio pra gente, que chama a Sassaricando São Paulo para os eventos. Então, a Viva Condomínios, a Sono Perfeito, que é a empresa de colchões terapêuticos de Ribeirão Preto, que dá esse apoio financeiro também para a Sassaricando São Paulo existir, para o Mundos e Mundos estar em cartaz hoje. A Monize. Né? A Monize, Bijus. Então, tem tantas empresas aí. A Ecologia, que é um grupo de alunos do ensino médio que estão dando esse apoio financeiro para o Mundos e Mundos, que isso a gente emocionou a gente demais, né? Quer dizer, de certa forma, existe mesmo uma consciência pequena ainda, mas tem essas pessoas que são conscientes, galera, né? Querendo fazer a diferença aí, que se juntou com a Sassaricando. Que foi bem legal, teve uma galera assim. E você? Quando que você resolveu chutar o balde, Diego? Então, eu tive, graças a Deus, a honra de trabalhar com a Camila. Eu estudei, né, na mesma companhia, trabalhei com a Camila, mas não profissional. Profissionalmente agora tem 1 ano e pouco. A Camila me deu a oportunidade na Sassaricando São Paulo. Foi muito natural essa parceria. De ir ao teatro, de fazer as coisas, de gostar das mesmas coisas. E como grupo de teatro é assim, a gente estuda e acaba se juntando com as pessoas que a gente que tem o mesmo ideal, que tem a mesma busca pelo teatro. Porque a companhia é um casamento, né? Você começa a fazer um curso, mas aí você vai pela empolgação, aí no final você vai fazer o espetáculo e tal, e não sei, de repente, quem vai ministrar o curso que te empolga mais, te incita. Mas nesse decorrer, que aí você vai criando afinidade ou não com outras pessoas. E companhia é um tanto quanto denso, é intenso, né? Porque se você for ver, de repente você passa a maior parte do seu tempo com a companhia. Hoje eu moro na casa eu os vejo muito mais do que o meu marido, né? A gente tá muito mais dentro de um teatro do que dentro de casa. A gente vive teatro. Olha, a gente vive teatro, legal, graças aos deuses. E que bom que embora a gente não deva ter nenhum tipo de preconceito, que a gente possa trazer esses temas, né? Abordar esse tipo de discussão, esse tipo de conversa que influencia também. Porque, assim, eu acredito que o teatro é um espaço não só para entretenimento, mas para reflexão. E é muito bom quando você sai lá, sabe? Porque, às vezes, assim, você até sai com essa áurea de reflexão, mas ela é muito interna, muito subjetiva, né? Teatro você não percebe mais pizza, né? muito. Teatro mais pizza e cama. Teatro, verdade. pizza e cama. A gente não, a Sassaricando São Paulo, a gente pretende, a gente tem até as cenas de Chico Buarque, cenas interiores do Brasil, a gente quer que o nosso público vá ao teatro e saia de lá mexido, tocado, seja incomodado, né? Porque às vezes também não é 100% feliz, ou seja, reflexivo, satisfeito, mas que saia de lá querendo falar algo também, né? Hoje em dia procura-se muito esse tipo de público de teatro, né? Um público que põe a cabeça para funcionar, esse lugar aí onde chega público e atores que estão ali encenando e o público tá lá para assistir, mas só para assistir ou para opinar também. Então, esse lugar onde encontram-se público e atores, é aí que a gente quer chegar. Exatamente. É aí que a gente quer chegar. E esse ano, assim, foi um grande baque, assim, né? Não sei, um grande... Qual a palavra certa para encontrar? Nem consigo achar a palavra, mas foi um ano assim que as pessoas começaram a ter uma noção maior em questões políticas, né, em questão de ter voz ativa, social, de poder sair para a rua, de se engajar e de repente defender uma ideia que até então ela ficava um pouco mais travada dentro de si. Não, eu não vou discutir sobre isso, eu não vou discordar nessa conversa porque as pessoas não vão aceitar. Isso refletiu e tem refletido no trabalho de vocês? E vocês acham que diretamente influencia no público?
que vai assistir a peça? Com certeza, com certeza. A gente estava em cartaz no Teatro Zero Hora, agora sexta-feira passada, falando um pouco das obras de Chico Buarque, né? E aí a gente comentava e a gente criou-se uma sequência de cenas para poder falar sobre isso, e o nosso público sai falando muito disso. A gente tem um trabalho muito efetivo na formação, que a gente dá oficinas para adolescentes de 11 a 18 anos, lá no Teatro Zero Hora, lá na Bela Vista. E a nossa preocupação é fazer um teatro político, é fazer um teatro de pesquisa, um teatro de engajamento. Então as nossas aulas são todas preocupadas com isso, trabalhando com isso, inclusive durante as manifestações, durante esse momento, esse período que eu acho que ele deve se estender, esse período histórico do nosso país. A gente falou-se muito sobre isso nas nossas aulas. A gente deu uma aula numa manifestação. Legal! A gente deu uma aula numa manifestação, podendo falar disso, discutindo, até porque a nossa pergunta maior, o que você quer falar com o teatro? De quem você quer falar? Hoje em dia o teatro, por muito tempo, né, falou-se muito de teatro. O teatro falava da dificuldade do teatro, da dificuldade de se formar público, da dificuldade de se manter com o teatro. Hoje em dia a gente quer falar de outras coisas que não sejam só o meta-teatro, né? Então, e o teatro é uma ferramenta valiosíssima para isso, né? Quantas vezes no país peças foram censuradas porque falavam de coisas que não iam de interesse ao governo, iam de interesse à população, ao cidadão. E o teatro continua sendo uma arma valiosa. É verdade. Ó, tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber como posso participar da companhia. Legal. Para os atores, as atrizes, eles podem entrar em contato com a gente, né, pelo Facebook, a nossa fanpage, que é a Sassaricando São Paulo. E para os alunos, para as pessoas que gostariam de fazer aulas com a gente tem aulas de dança contemporânea com a atriz e dançarina Ana Carolina Barreto, aulas de voz, projeção de voz com a Gláucia Franqui. A gente tem aulas e workshops de iluminação com Guilherme Trindade, aulas de interpretação comigo. Então, para essas pessoas que gostariam de fazer teatro, né, o teatro, eu costumo falar, é para a vida, né, o teatro, independente se você for seguir carreira, se você for seguir a profissão, teatro te faz entender esse mundo loucão, né? Mas é um despertar, mais, né? forte, mais né? forte. De você como assim, cidadão, qual o seu papel na sociedade, o que você pode fazer, de repente distinguir ou definir melhor o seu pensamento. O seu pensamento, eu costumo falar assim, o teatro, ele faz a gente enxergar, às vezes colorido, esse nosso mundo preto e branco, né? Faz a gente dar um rosa ali, ou de repente um azul aqui, nesse mundo preto e branco, e o teatro é fundamental nesse sentido. Que legal. E a companhia? Quantas pessoas tem na companhia e quantas pessoas estão no espetáculo Mundos e Mundos? A Camila pode falar melhor que tá feito o trabalho. A companhia, a gente são 6 atores, né? 6 atores produtores. Sou eu, o Diego, o Natan, a Ana Carolina, a Manuela e o Guilherme. E somados a eles, a gente tem um artístico também, que participa de algumas apresentações nossas, e os sócios colaboradores, que são os alunos, que estão junto com a gente, fazendo também, inclusive vão estrear a Cantora Careca, agora em dezembro, no Teatro também Zero Hora. Essas pessoas estão envolvidas no projeto Sassaricando São Paulo. Em cena no Mundos e Mundos, estou eu, o Diego e o Natan. Diego Lima, Natan Campos e Camila Flores atuando em Mundos e Mundos. Que legal, gente. Olha, é muito legal isso. É muito legal essa iniciativa também, né? De não só ser uma companhia fechada, de ter ali seus espetáculos, mas também de passar adiante esse conhecimento. Porque não é uma companhia fechada, na verdade. Vocês estão abertos, né? Vocês tiveram agora como convidado o diretor Paulo Borenstein. O Roberto, né? Roberto Borenstein. Gente, eu tentei falar, mas eu não consegui. Ele tá acostumado. Roberto Borenstein, né? A gente conheceu o Roberto num desses festivais de teatro, né?
e ele gostou do trabalho da Sassaricando. A gente gostou do trabalho do Teatro Delivery, que é o grupo dele. E gente, é muito legal esse Teatro Delivery. É muito legal, é muito legal. Assim, o Teatro Delivery, o Roberto costuma falar que é um teatro que cabe em qualquer lugar. Na sala, na sua sala de estar, no seu quarto, no seu jardim. Aqui Ele já estaria. Aqui o Roberto já estaria fazendo uma cena, né? Olha, inclusive no teatro. Gente, é muito legal. Antes da gente começar, ela falou alguma coisa mais ou menos assim: Alô, eu gostaria de uma peça de teatro. Meia drama, meia comédia. Porque essa praticidade mesmo, porque o teatro tem que ter essa praticidade. Durante muito tempo teve mesmo, e até hoje existe, porque não tem ali financiamento mesmo para peças de teatro, para toda essa produção, porque não é só o espetáculo em si, mas tem ali todo o processo de pesquisa, tem os ensaios, e isso leva, além de tempo, leva um valor financeiro que é muito difícil conseguir. Mas essa questão do teatro que se pode fazer em qualquer lugar, né, que ele é itinerário ali. E o ator também prevalecendo o trabalho do ator, né? Claro. Que a gente que é o mais importante. Que é o mais importante, que morre ali também, né? O Grotowski, em busca do teatro pobre, levantou essa questão, né? O teatro, ele pode acontecer às vezes sem uma iluminação tão definida, né? Que o Guilherme não me ouça, né? Ele pode acontecer sem muitos objetos, sem muito cenário, às vezes até sem figurino, mas e sem o ator? Que jeito que acontece o teatro sem o ator? E essa ideia, né, o Teatro Delivery, é bacana porque ele traz isso pra gente e traz também uma alternativa para nós, artistas, que precisamos fazer teatro. Claro. A gente quer viver disso, a gente quer continuar a nossa busca, mas nem sempre a gente tem recurso para bancar um grande cenário, né, figurinos caríssimos. É A verdade. Sassaricando buscou também a troca, né? É importante falar, você falou da questão financeira, mas que a gente foi atrás da troca de outros grupos, de outras pessoas, como apoiar. A Camila falou como produzir. Então a gente foi, vamos trocar aqui figurinha, experiência, que é isso com delivery, que é com outras pessoas que estão envolvidas num processo, em algum projeto, como cenas curtas. Então a gente foi nisso, de como saber. Então tiveram pessoas que até atores que apoiaram financeiramente, quero ajudar vocês porque eu acredito na causa, eu acredito no projeto, eu acredito no trabalho de vocês, eu acredito no ideal. Então tem isso também, porque o teatro não pode se fechar, a gente aprendeu isso, né? Vem aprendendo esse ano de como abrir e como trabalhar com outras pessoas, como tentar absorver as experiências diferentes. Eu acho que teatro também é isso, né? É um crowdfunding natural, né? Natural. Tipo, as pessoas acabam se apaixonando tanto pela ideia que automaticamente elas querem participar, seja financiando de algum jeito, apoiando, né? Isso e a gente contou com muitas pessoas, assim, eu nem poderia citar aqui, são muitos nomes. É legal vendo, né, essa maneira, assim, até fico muito lisonjeada, honrada de saber que tanta gente acredita no nosso projeto, assim, tanta gente que deu suor ou deu o dinheiro, o recurso financeiro, ou apoiou de alguma forma. Agora o Shop Flor, né? A gente vai entregar... É muito legal essa proposta, legal também, gente, é incrível. Assim. A gente vai entregar no nosso programa da peça um lixinho, né? E dentro tem uma sementezinha. O Shop Flor foi lá e cedeu as sementes pra gente poder entregar para o nosso público. Sabe o que é o mais legal que eu vejo de vocês, assim? É que vocês partiram do simples, Exatamente. sabe? O melhor é o mais simples. Esse, não que seja o caminho mais fácil, mas de repente o mais certo é o mais simples. São os detalhes mesmo. São coisas corriqueiras que acabam atingindo mesmo o público por ser tão verdadeiro, assim. Quer dizer, essa questão do lixinho, sabe? Que aí você... Nossa, mas... E aí dentro do lixinho tem uma semente. Uma semente. É direcionar o nosso olhar para aquilo que a gente estava falando desde o início. Direcionar o olhar para aquilo que a gente não valoriza, não está acostumado. Tem uma riqueza, que tem um valor, né? É verdade. E a semente, né, que dá a ideia de renascimento. Exato. De nascer de novo. Você pode plantar a semente ali, como você pode plantar ali ou aqui. Onde você quer nascer. E de uma nova possibilidade dentro do caos, né? De uma do que nova se diria o possibilidade. lixo ali. O lixo. Eu acho que é o resumo da o peça resumo da em peça. si. É a essência, é você conseguir olhar com um olho sem preconceitos, né? Sem distinção, mas tá aberto ali para aceitar o diferente, O novo. que é tão normal. Que legal, gente. Olha, estamos chegando ao final. Já, Como gente! assim?
Muito Não. rápido. Fala quando que a gente vai entrar em cartaz. A gente, eu já me sinto. Você já é dessa aqui, já. A troca, vamos participar. A troca já. Então vamos sassaricar aqui. Vamos Me fala a sassaricar, data de sassaricar. estreia. A estreia é dia 23 de novembro, sábados às 6 horas, domingos às 7 horas. O espetáculo tem 1 hora de duração no Teatro 0 Hora. Teatro 0 Hora fica na rua Conselheiro Ramalho, 673, na Bela Vista. Próximo ali do metrô Brigadeiro, do metrô São Joaquim, é bem pertinho, tá? Os ingressos alguns ingressos já foram comercializados antes. Hoje a gente vai presentear o público aqui do Geração Y com 2 ingressos para estreia. Uau, 2 ingressos gente. para estreia. Tipo, a noite de estreia é ótimo. Noite de estreia é maravilhoso, maravilhoso. Então, 2 ingressos para estreia para quem curtir a nossa fanpage e deixar um recadinho ali, porque viu o programa, falou que viu o programa com a Marisa Levino, pode ter certeza que vai estar concorrendo já. Até amanhã a gente coloca na página. Que demais. Então não deixem de ir lá na página. Em breve, Mundos em Mundos. Eu vou colocar aqui no chat. Se você for lá curtir, falar que você estava assistindo o programa, você já ganha um par de ingressos. Um par de ingressos para estreia. Olha um par de ingressos só. para estreia. Fica em cartaz até dia 22 de dezembro, todo sábado e domingo. Eu quero convidar esse público dessa geração que eu pertenço, a qual eu pertenço. Eu quero falar para vocês e fazer um desafio para vocês irem assistir Mundos e Mundos e ver se isso não for mexer um pouquinho com a sua estrutura. Se não mexer um pouquinho com você. Mundos e Mundos é uma peça linda, Marisa. A gente espera muito você lá. Ah, eu vou sim. Quero trazer algumas imagens aí, ó. Eu vou na noite de estreia. Uhul! E aí a gente vai aguçar a galera que não foi assistir. Mas eu espero que vá, né? Mais gente. Muita e que gente. vire uma corrente do bem. Uma corrente do bem. A gente costuma falar isso. Olha que legal. A nossa corrente do bem. Eu falei que eu já tava sassaricando aqui, ó. Você já era sassaricando, né? Olha só. Eu queria agradecer a todos os internautas conectados, agradecer a algumas empresas apoiadoras, que é a Vila Vivi, Moda Plus Size, a Dom Acessórios, a Mega Total Academia, a The Original Cupcakes, ó, que presenteou vocês aqui com umas cupcakes. Que lindo. A Digital Creatives. O mais legal da The Original Cupcake, que eu queria falar pra vocês, é que agora ela tá, ó, com a embalagem de 4, a embalagem de 2. Essa é a de 2. Deixa eu pegar aqui a de 4, ó. 4 unidades. E as embalagens individuais. Olha, vocês vão tirar adesão para ver qual embalagem vocês vão ganhar? Vamos tirar aqui. Olha só, essa cupcake. Ai, obrigada, você. obrigada. Mulher adora chocolate. Adoro. A cabrita ama. Essa aqui para você, Diego. Gostoso. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, internautas conectados, ao TV. E olha só, até semana que vem. Mas não deixa de curtir lá, hein? Corre lá agora para você que está assistindo o programa. Curte a fanpage, é em breve Mundos em Mundos. E aí, se você deixar lá nos comentários que você estava assistindo ao programa, você vai ganhar um par de ingressos para assistir a estreia da peça, que é uma peça que traz uma nova concepção sobre sustentabilidade, reciclagem, um novo olhar, né? novo olhar. E vamos nos permitir ser mais Vamos nos reciclar. Vamos nos reciclar. Vamos, todo mundo, né? Essa é a palavra certa. Vamos nos reciclar. A gente precisa dessa reciclagem na nossa vida. É verdade. Sempre, né? Sempre. Gente, obrigada. Até semana que vem. Fica agora com o Jornal Interativo.